Mais um assunto que é bastante custoso para o governo dentro do Congresso, de maneira geral, é quando a gente fala sobre drogas. E é sobre isso que a gente fala agora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a descriminalização da maconha não pode ser feita por decisão judicial, porque o Supremo também está analisando esse assunto. Para Rodrigo Pacheco, esse é um debate que cabe apenas ao poder político em conjunto com a sociedade e com a ciência. No final das contas, o que não é razoável é, considerando esta realidade de uma lista de rol de substâncias entorpecentes e de uma lei federal que remete a esse rol, que o Poder Judiciário, numa decisão judicial, possa pensar uma das substâncias entorpecentes ilícitas do rol de proibição, cuja inclusão foi aferida a partir de critérios técnicos, ou seja, a ciência que determina se a substância entorpecente deve ser lícita ou ilícita. Não pode uma decisão judicial pensar uma substância e dizer que não, essa substância, em determinada quantidade, aí isso passa a ser lícito. Se quer descriminalizar a maconha e torná-la legal, essa é uma discussão política que cabe à política fazer, no âmbito do executivo, da Anvisa, com cientistas, com a universidade, com a sociedade, no parlamento brasileiro, para a gente ter uma discussão sobre isso. Tá, então a palavra do presidente do Congresso Nacional falando sobre esse assunto de não criminalizar uma determinada quantidade de droga, se é 1 grama, 10 gramas e tudo mais, que isso tem sido debatido dentro do Supremo Tribunal Federal e tem causado essa situação, esse clima esquisito junto ao Congresso. Temos aqui também o que pensa, o que diz o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Já o presidente disse que a legalização das drogas leves é uma tendência mundial. Ou seja, não é só o Brasil que está discutindo isso. No mundo, diferentes nações também discutem isso. Segundo Barroso, há a constatação de que a guerra contra as drogas fracassou. E o modelo repressivo não conseguiu diminuir o poder do tráfico nem do consumo. Essa declaração foi feita em uma palestra na Fiesp. Fiesp que fica aqui, inclusive, em frente à TV, na Avenida Paulista. Durante esse discurso, o ministro também apontou que a polícia costuma usar critérios discrepantes para definir quem é usuário ou traficante e que o que o STF está discutindo é apenas a quantidade que vai diferenciá-los para que essa escolha não seja feita por critérios discriminatórios. Theo Cury vem conversar com a gente. Isso é bastante polêmico, né, Theo? Eu quero te ouvir sobre isso, por favor, sobre as questões que você tem ouvido aí nos bastidores, porque é muito difícil a gente ver um bairro classe média alta, tá, aqui em São Paulo, que alguém seja abordado porque está fumando maconha e mais, que seja levado para uma delegacia. Agora, na periferia ou na região central de São Paulo, se você for pobre e preto, a chance de você ser abordado pela polícia é uma coisa inacreditável e de ser levado. Ou seja, por qual motivo a diferenciação, né, Theo Cury? Então, o Supremo traz esse debate para, vamos criar aqui uma base para haver a diferenciação. E o Congresso dizendo, nananina não, quem decide isso é a gente aqui dentro. Inclusive, a gente não quer que nem 1 grama seja liberado. Elisa, essa discussão ela faz parte desse combo das desavenças entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A fala do presidente do Congresso, do senador Rodrigo Pacheco, é na mesma linha do que pensam, inclusive, alguns ministros do Supremo, que esse tema tem que ser tratado no Congresso Nacional. Acontece que o Congresso Nacional não tratou sobre esse tema nos últimos anos. E aí houve um questionamento judicial, um questionamento no Supremo Tribunal Federal. E diante do questionamento, o Supremo Tribunal Federal teve de se debruçar sobre esse assunto, sobre esse tema que envolve a descriminalização da maconha para consumo pessoal. O que se está em discussão lá no Supremo é a quantidade de droga que é apreendida pela polícia com determinada pessoa e o que essa quantidade de droga diz respeito ao que vai acontecer com ela, se ela vai ser enquadrada como traficante ou se ela vai ser enquadrada como usuário. E esse exemplo que a Elisa mencionou logo no começo é o exemplo que principalmente o ministro Luiz Roberto Barroso bate na tecla sempre que trata sobre esse assunto, tratou disso no voto dele, assim como outros ministros lá no Supremo Tribunal Federal.
dizendo que há méritos no tema que foi aprovado no Congresso Nacional, lembrando que o que está sendo discutido aqui foi gestado no Congresso Nacional, partiu de uma proposta lá no Congresso Nacional, mas que há buracos, há falta alguns critérios para diferenciar o usuário do traficante. Esse é o tema em discussão, porque uma pessoa negra, uma pessoa preta na periferia de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro ou de qualquer cidade ou estado do Brasil, se for pega com uma droga, quantidade de droga inclusive menor do que com uma pessoa branca em um bairro rico, vai ser enquadrada como traficante, mesmo sendo usuário, assim como a pessoa branca que foi presa, inclusive muitas vezes com droga, uma quantidade superior de drogas. Essa diferenciação é que está no centro da discussão no Supremo Tribunal Federal. Quais são os critérios que levam uma pessoa a ser enquadrada como traficante e não como usuário? Entre esses critérios, que não são nem um pouco razoáveis, são preconceituosos, a polícia acaba enquadrando pessoas negras, pessoas pobres, pessoas da periferia, com uma quantidade, inclusive, de droga menor do que a que é encontrada com pessoas brancas em bairros nobres, em bairros ricos ou de classe média alta, nas principais cidades e capitais do país. Dito isso, há, obviamente, um descontentamento do Congresso com esse tema ser tratado no Supremo Tribunal Federal. Até agora, há 5 votos no Supremo pela descriminalização da maconha para consumo pessoal, não é um libera geral, não é uma legalização das drogas, mas estabelece uma quantidade entre 25 e 60 gramas para que uma pessoa não seja enquadrada como traficante, para não aumentar a quantidade de pessoas presas, pessoas sendo acolhidas pelo tráfico dentro e pelas organizações e facções criminosas dentro dos presídios brasileiros. Essa é a discussão. E o Congresso Nacional, em resposta à retomada desse julgamento que se arrasta há muitos anos, há 9 anos, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pautar, encabeçado pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Muito bom, Theo Cury trazendo para a gente todo esse contexto, e até lembro aqui, Barroso falou sobre essa tendência mundial. A gente teve agora a notícia no começo do mês sobre a liberação, por exemplo, na Alemanha, de uma quantidade específica de maconha para uso próprio, né? Para uso particular, ou que é chamado esse uso recreativo, tem gente que fala assim também. E encerro esse assunto deixando até uma provocação, só uma provocaçãozinha. Você acredita que alguém vai deixar de fumar cannabis por causa de todo esse debate que está existindo? Você acha que alguém vai deixar de fumar? Que isso vai mudar o comportamento das pessoas? Fica aí a grande interrogação para a gente refletir sobre o que mesmo a gente está debatendo, né? E será que a gente está conseguindo olhar de maneira mais moderna para o mundo?